sem a palavra de Deus ser anunciada aqui neste púlpito. Por mais simples que foi a palavra pregada, por mais extraordinária que ela possa ter sido, nunca faltou a palavra de Deus aqui nesta igreja. E nunca faltará, louvado seja o nome do Senhor. E sabe, meus irmãos, isso não é um privilégio para nós? Em sair de casa sabendo, eu vou para a igreja ouvir a palavra, porque eu sei que ela será pregada com fidelidade. Mas aí vem uma pergunta, e o mundo lá fora? Imagine se eu e você nunca tivéssemos ouvido falar de Jesus na nossa vida um dia. Aonde eu e você estaríamos agora, nesta manhã, 11:05? Talvez em casa vendo uma televisão, jogando, ou talvez fazendo algum esporte, ou quem sabe viajando. Aonde nós estaríamos no sentido espiritual? Perdidos, sem esperança, sem salvação. E aqui, meus irmãos, está essa questão. Porque há milhares de pessoas ao nosso redor que estão sem ouvir esta mensagem que eu e você ouvimos sempre aqui na casa do Senhor. Uma mensagem que nós um dia recebemos também. E isso é o fato pela qual estamos aqui, porque ouvimos a palavra de Deus. Mas a pergunta é, por que as pessoas que estão aqui ao nosso redor, por que existem milhares de pessoas pelo mundo que ainda não ouviu a palavra de Deus? A resposta é porque não temos pregado como deveríamos. Porque a evangelização, meus irmãos, não tem sido prioridade na vida de muitos cristãos. Porque nós temos tido talvez muitas outras prioridades no dia a dia da nossa história. Temos andado muito atarefados, isso é verdade. E nós já temos pastor, para que me preocupar em pregar? Nós já temos missionários. Eu dou oferta para missões. Já temos seminaristas, acabou de se formar um, tem outros estudando. Já temos líderes na igreja que pregam excelentes sermões. Por que eu tenho que me preocupar em pregar para o mundo? Por quê? Talvez seja esse o seu questionamento. É por isso, irmãos, que existem milhares de pessoas que estão diariamente caminhando a passos largos para o inferno. Porque a igreja de Jesus Cristo na terra não tem pregado como deveria, a tempo e fora de tempo. Por isso que o texto que eu li inicialmente diz em Romanos 10:14, como vão invocar em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, foi justamente isso que aconteceu com um crente, com um pastor, com um homem de Deus chamado Jonas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Jonas, no Antigo Testamento, no capítulo 4 de Jonas. Jonas foi um profeta de Deus, que viveu durante o reinado de Jeroboão II, lá no reino do norte de Israel. E isso aconteceu nos anos 782 a 753 a.C. O que me chama a atenção na vida de Jonas é que ele recebeu uma intimação de Deus para pregar a salvação na cidade de Nínive. E Nínive era a capital da Síria. Mas a Bíblia nos ensina, no livro de Jonas, que Jonas ficou feliz com esta missão tão gloriosa. Jonas ficou irritado. Jonas não quis evangelizar Nínive. E aí, vamos entender algumas lições de Deus para o nosso coração nesta manhã. Profeta Jonas, capítulo 4, verso 1 diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha só, Deus só mandou ele pregar o evangelho, as boas novas de salvação lá em Nínive. Ele fala, lá eu não prego, eu prefiro a morte. E olha o que diz no versículo 4. O Senhor então lhe respondeu: você tem alguma razão para tanta fúria assim? E Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Nós conhecemos um pouco essa história. Sabemos que antes desse momento aqui,
Jonas já tinha passado pelo ventre de um grande peixe, Jonas já tinha sido vomitado e foi andando até chegar lá em Nínive. E nós sabemos também que a pregação de Jonas foi curta e grossa. Olha, vocês vão ser destruídos. Preguei. É a mesma coisa que chegar na rua, vai todo mundo para o inferno. É a mesma questão. E Jonas foi, ele está virado, estava com raiva. Só que quando ele virou as costas, ele viu que a cidade estava fazendo o quê? Se arrependendo, se quebrantando, buscando a face do Senhor. E isso indignou o coração de Jonas. É por isso que nesta manhã eu quero pensar com os irmãos, como podemos evangelizar até mesmo aqueles que nos feriram. Como podemos evangelizar até mesmo aqueles que nos feriram. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui na tua casa, pela oração, pela escola bíblica dominical, pelos momentos introdutórios, por podermos ouvir o coral cantando tão lindo ao Senhor, por podermos ver o ministério de louvor te adorando com tanta alegria, de poder ver, ó Deus, o que o Senhor tem feito nessa igreja através do entusiasmo do irmão Ricardo com missões, de tudo que aconteceu ontem e antes de ontem aqui, e também, ó Deus, com os projetos de evangelismo da nossa igreja. Obrigado pela vida da irmã Hélida e de todos os irmãos e irmãs que incansavelmente têm trabalhado para anunciar Cristo a tempo e fora de tempo. Agora, Senhor, fale conosco mais uma vez. Reconhecemos que quando a Tua palavra lida e explicada ao nosso coração, é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para falar da Tua grandeza, para a exortação da Tua igreja, para que no final o Teu nome seja honrado e glorificado neste lugar. Em nome de Cristo que eu oro, a razão da nossa vida. Amém. Algumas lições vamos tirar desse texto. Primeira delas, nós precisamos, como crentes em Cristo, ser evangelizadores, até mesmo para quem nos feriu. Porque nós sabemos que só pela palavra de Deus é que o ser humano poderá obter transformação. Só pela palavra de Deus é que o ser humano poderá obter o quê? Transformação. No versículo 1 diz, então, nesse capítulo 4, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele está descontente com Deus. Ele está triste com Deus. E ele orou a Deus o quê? Senhor, foi isso? Não foi isso que eu disse? Não foi exatamente isso quando eu estava ainda na minha terra? Por isso eu me preveni, por isso que eu fugi para Tarsis. Porque eu sabia que o Senhor é piedoso. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor é longânimo, que o Senhor é grande em benignidade e que o Senhor não vai querer praticar o mal sobre aqueles que têm coração quebrantados. Meus irmãos, para quem não conhece essa história bíblica, aqui está esse profeta de Deus, este homem que foi usado por Deus muitas e muitas vezes. Só que aqui nesse texto, nós vamos compreender que no livro dele, ele desobedeceu a Deus. Deus o intimou para levar a palavra de arrependimento como um missionário na capital da grande Assíria, que era Nínive. A Síria estava crescendo, era uma grande potência no mundo, e a sua capital era Nínive, então era o lugar ideal para se pregar o arrependimento, para se pregar o nome do Senhor. E o que é interessante observar, que Jonas era filho de Amitai, e ele vem de Gad-Efer, que era uma aldeia pequena lá em Zebulon, situada lá nas circunvizinhanças de Nazaré. Mas após a convocação de Deus, para ele levar o amor gracioso de Deus para aquela nação tão poderosa, mas tão pecadora também, Jonas preferiu fugir. Ele preferiu ir para Tarsis, ele preferiu ir para uma direção aonde era o campo ou perto da Espanha, aonde ele conseguiria ficar pelo menos 3.000 quilômetros de distância daquele chamado que Deus tinha dado para ele. Ele não queria pregar a salvação. E foi por causa disso que ele então entra naquele navio e ali eles passam aquelas tempestades e por final chegam à conclusão que ele era o culpado e jogam ele daquele barco, aquele grande peixe o engole, a gente já conhece essa história, e ele vai parar no fundo do mar. Ou seja, por causa de um crente desobediente, muitas pessoas sofreram em alto mar. Quando Deus chama, nós temos que obedecer. Você pode repetir isso comigo? Quando Deus chama, nós temos que obedecer. Irmãos, por que Jonas não queria pregar para Nínive? Ele sabia que Nínive era uma cidade rude,
Era uma cidade cruel, era uma cidade violenta, era uma cidade sem amor, era uma cidade em que as pessoas tinham muita imoralidade no coração. Então, na cabeça dele, ele taxou isso: esta cidade não merece o amor de Deus. É por isso que na mente de Jonas, ele entendeu o seguinte: os ninivitas merecem morrer, os ninivitas não podem receber a salvação. Irmão, Jonas não aceitava que esse amor gracioso de Deus fosse maior que todos os elementos negativos desta nação cruel e má. É por isso que Jonas ficou tremendamente irritado, porque ele sabia que aquela nação seria liberta pelo amor de Deus, pela salvação do Deus de Israel. Então foi nessa hora que ele começou a achar que ele era melhor do que aqueles habitantes de Nínive. Irmão, Jonas começou a se achar mais espiritual do que aquelas pessoas. Jonas achava e quis entender que Deus tinha que ouvir o seu conselho. Olha só, um ser humano querendo ensinar Deus a ser Deus. E ele achava que Deus tinha que acabar com aquele povo o mais rápido possível. É por isso que a pregação dele foi essa: vocês vão ser destruídos. Ponto final. Ele ficou tão chateado, no capítulo anterior, de ver a possibilidade dos seus inimigos, daqueles homens cruéis, daquela nação terrível, poder experimentar a salvação, que ele desanimou até de viver. Ele desejou a própria morte. Olha o que diz no verso 3. Ele olha para Deus e fala: Senhor, me mata. Pode tirar minha vida. Senhor, eu imploro, eu estou insistindo, me mata. Para mim, melhor é morrer do que viver. E o que Deus fala com ele? Gente, se eu fosse Deus, eu ia falar assim para Jonas: é para já. Você é um camarada reclamão demais. Você reclama demais. Jonas, eu levanto outros profetas para pregar no seu lugar. Mas olha como que Deus é misericordioso. Como que Deus lidou com Jonas. Deus lhe respondeu o quê? Você tem alguma razão para esta fúria? Irmão, sabe o que Jonas precisava entender aqui? Que era mais fácil aquele povo se arrepender publicamente dos seus erros do que ele, Jonas, pregador do Evangelho, vencer os ressentimentos do próprio coração. Era mais fácil aquele povo cruel, sanguinário, se arrepender publicamente dos seus pecados do que Jonas, um pregador da palavra, vencer os ressentimentos do seu próprio coração. Irmãos, infelizmente é isso que temos visto em nossos dias. Porque é mais fácil condenar alguém do que se autoavaliar e entrar num processo de mudança. Para muitos, é melhor que o marido e a esposa sigam caminhos opostos, abandonem o compromisso, do que ficar casados. Porque as pessoas não acham justo Deus restaurar um casamento medíocre do jeito que está. Para muitos é melhor acreditar que aquela pessoa nunca vai melhorar, que aquele marido nunca vai mudar de comportamento, que aquela esposa nunca vai mudar de comportamento. Então é melhor acabar logo com isso. É como aqueles também que acham que é melhor acreditar que a pessoa que é usuária de drogas nunca será liberta, não tem jeito. Tem pessoas que falam: pastor, já trabalhei tantos anos com pessoas assim, e é difícil, elas não conseguem largar. Elas não acreditam no poder de Deus, porque para Deus nada é irrecuperável. Meus irmãos, as pessoas acham que Deus simplesmente não pode libertar essas pessoas porque elas não vão mudar. Às vezes a própria pessoa que é drogada, ou seja, está dependente daquela droga, ela mesma também não acredita que Deus a ame tanto a ponto de fazer alguma coisa por sua vida. Ela acha que é impossível acreditar que Deus pode restaurar a sua história. E assim, ela já determina a destruição da sua vida. Para outros, é impossível acreditar que Deus poderá curar as feridas que foram abertas dentro dos seus relacionamentos, porque os seus sentimentos estão neutralizados pela dor, que não conseguem entender o que é o amor gracioso de Deus. Então ela está blindada dentro deste casulo sentimental do seu coração. Vejam comigo que Jonas sabia que Deus era o quê? Misericordioso e tardio em irar. Irmão, Jonas sabia que aquele povo poderia ter uma segunda chance, e era o que ele não queria. Isso o irritou. Como missionário de Deus, ele deveria ter ficado feliz em saber que aquela nação teria jeito, que existia uma solução, mas não era o que Jonas desejava. Jonas, meus irmãos, não aceitava que a palavra de Deus fosse tão promissora no coração daquele povo rebelde. E talvez nesta manhã você veio aqui a este lugar e o seu coração está ferido por causa de alguém, e por causa disso você também não acredita mais que algo novo poderá surgir na história da sua vida e da história da vida desta pessoa que feriu o seu coração.
E talvez você precise de uma introspecção agora em sua vida e avaliar esses sentimentos de indignação no seu coração, com raiva diante daquilo que aquela pessoa te fez, diante daquilo que ela feriu a sua alma. E quem sabe, Deus te trouxe aqui exatamente porque Deus quer usar você para evangelizar justamente a pessoa que mais te feriu na sua vida. Você está preparado para fazer isso? Ah, pastor, eu prefiro convidar alguém. Eu acho que o irmão Henrique tem mais condições. Eu acho que o irmão Ricardo, quem sabe a irmã Hélida, o pastor Carlos, a Nanda, né? Ela vai se vestir de laranjinha, e aí o pessoal vai achar legal e vai ouvir a mensagem do Evangelho. Mas eu não. Eu não tenho condições emocionais para pregar o Evangelho porque aquela pessoa me machucou demais. Mas quem sabe não é exatamente essa pessoa que Deus está colocando na sua frente para você ser um porta-voz da reconciliação e do perdão e da salvação em Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com Jonas. Pense nisso. Meus irmãos, Satanás, o adversário de Deus, ele não quer ver pessoas tendo um coração quebrantado. Ele não quer ver você com um coração desejoso de amar, de ser amado, de poder fazer aquilo que a Bíblia ensina, gerar perdão para quem te feriu. Nunca nos esqueçamos disso, irmãos. Satanás, ele é sujo, ele trabalha o tempo todo, ele é incansável, mas ele é derrotado em nome de Jesus. Ele não tem poder sobre nossas vidas. Nós precisamos parar de dar ibope para o diabo. É por isso que chegou esta vez na sua vida, esta manhã, de você tomar uma postura diante de Deus e acreditar que Deus vai te usar sim para pregar para as pessoas até mesmo que te feriram, porque o poder não está na sua vida, o poder não está na igreja, o poder está na palavra de Deus e no Deus desta palavra. E Ele quer transformar a história daquela pessoa, Ele quer transformar a vida dela e talvez transformar a sua vida também. Porque muitas vezes você está vivendo a vida cristã e você perdeu o brilho de pregar o Evangelho porque as pessoas roubaram a sua alegria. Meus irmãos, as pessoas vão fazer coisas surpreendentes na nossa vida e a gente tem que entender que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa guerra é espiritual. Por isso que momentos de frustrações não podem esfriar o nosso coração e muito menos nossos relacionamentos. Não permita que essa crise que foi gerada entre você e aquela pessoa arranque de você a esperança de um novo amanhã. Arranque de você esse desejo de vê-la também convertida. E se ela já é convertida, de vocês poderem desfrutar do ministério da reconciliação e ser exemplo para muitas pessoas. Muitas vezes nós estamos sendo impedidos de pregar o Evangelho, porque o nosso coração está igual ao coração de Jonas. Um coração missionário, evangelizador, mas não perdoador. Jonas precisava perdoar Nínive. Ele tinha motivos, porque ele viu muita gente sendo morta de forma cruel. Lembra que eu já disse sobre o garfo babilônico e o garfo assírio? Era um garfo mais ou menos assim, que eles enfincavam no tórax do ser humano, perfuravam o pulmão e saía em cima do ombro. E a pessoa ficava ali morrendo, com falta de ar, urinando, defecando, e eles ainda jogavam as fezes da mesma pessoa na boca delas. Foi assim que a Síria fez com Jerusalém, com o Reino do Norte, no ano 722 a.C. Um rei chamado Sargão I, quando ele leva o Reino do Norte para o cativo, ele faz essa atrocidade. E depois, quando chega no Templo de Jerusalém, no ano 586, também eles adotam a mesma atrocidade, o garfo assírio, para humilhar, para destruir. Então, essa era a nação de Nínive, essa era a cidade de Nínive, melhor dizendo. Era uma cidade cruel, de uma nação cruel, a Síria. Meus irmãos, Jonas tinha um coração rancoroso, mas Deus estava falando: Jonas, eu vou levar a salvação para este povo. Você não pode fugir nesse momento daquilo que eu estou mandando para você. Quem sabe nesta manhã você também não está fugindo daquilo que Deus mandou você fazer. Deus está te mandando pedir perdão e gerar perdão para aquela pessoa que mais lhe causou males, talvez nesses últimos dias. E quem sabe essa pessoa está aqui. Se você quer ser um portador das boas novas, você precisa olhar primeiramente para quem te feriu e ser um instrumento das mãos de Deus na vida desta pessoa. Essa foi a primeira lição. Nós fomos chamados para anunciar salvação, até para quem nos feriu, porque a mensagem que nós carregamos é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem todo o poder. Você crê nisso? Segunda lição, nós precisaremos também ser evangelizadores, até mesmo para quem nos feriu, porque nós reconhecemos a nossa pequenez diante da nossa arrogância. Vamos falar juntos? Reconhecemos a nossa pequenez diante da nossa
arrogância. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu não, o texto. Vamos ler o verso 5? Jonas 4:5 diz: Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali ele fez o quê? Depois que ele pregou lá a mensagem catastrófica, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Só faltou aqui no texto água de coco. Ele queria sombra fresca e água de coco. Olha que coisa impressionante. O evangelista, o missionário, o profeta de Deus, sentou, teve trabalho para construir um abrigo, para ter ali um telão em 3D da cidade de Nínive, natural, com que propósito? Para ver a destruição de Nínive. Para ele, irmãos, aquela cidade merecia destruição. Só que Jonas não sabia que Deus o levou ali não só para tratar daquela cidade, mas principalmente Deus levou Jonas a Nínive para que Jonas fosse tratado da sua própria arrogância. Irmãos, o que Jonas tinha que entender era que a última palavra nunca poderia ser dele, um mortal, um pecador. Será que a gente consegue entender isso, irmãos? A última palavra sempre pertencerá a Deus. E Deus falou o que ele tinha que fazer, ele tinha que obedecer. Irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus nesses últimos meses é que quando Deus precisa tratar da nossa arrogância, Deus envia coisas medíocres, pequenas, para revelar quem de fato nós somos. E vejam, meus irmãos, que Deus envia uma pequena lagarta. Em algumas traduções, talvez esteja na sua Bíblia, no verso 6, tem a palavra verme, ou seja, um bichinho insignificante, mas com poder destruidor sobre a plantação. Na sua Bíblia tem a palavra verme ou lagarta? Alguém tem verme? Além de verme e lagarta, tem uma terceira opção? Um bicho. Um bichinho. Então vamos ler o verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Ele fez um abrigo e Deus quis aproveitar e incrementar aquele abrigo. Para dar o quê? Sombra à cabeça de quem? De Jonas. E livrá-lo de quê? Do calor. No Oriente Médio o calor passa de 52 graus. E o que deu o que no coração de Jonas? Alegria. Até então ele estava pedindo para morrer. Até então ele estava querendo que aquele povo todo fosse destruído. Agora ele está feliz. Valeu, Deus. O Senhor é maravilhoso. Gente, como que Deus é, né? Mas Deus só está tratando da arrogância de Jonas. Olha o verso 7. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, ou um bichinho, ou um verme, conforme a tradução, para atacar a planta. E o que aconteceu com a planta? Ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. E com isso, o camarada que estava alegre no dia anterior, o que está fazendo agora? Eu quero morrer. Ele desejou a morte. E ele disse o quê? Para mim, seria melhor morrer. Vocês conseguem ver um Jonas arrogante? Um Jonas que queria tudo do bom e do melhor para ele? Que os outros vá para o inferno, mas ele é o profeta de Deus. É ungido, eu quero o melhor para a minha vida. Eu tenho a razão, porque eu prego a palavra. Quantos hoje estão agindo assim? Olha o verso 9, o que Deus fala para Jonas? Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? E respondeu ele, sim, eu tenho. Olha como que ele era, né? Estou furioso mesmo, eu quero morrer. Parece uma criança mimada. Você já viu criança mimada fazendo birra? Irmãos, é incrível estudar essa palavra aqui, que esta palavra, que na sua versão seja talvez pequeno verbo, bichinho ou lagarta, é uma palavra hebraica que você não precisa guardar, tolaat. Tolaat significa algo meio comprido que eu vou falar aqui. Pequena lagarta escarlate fêmea. Tolaat, pequena lagarta escarlate fêmea. E sabe por que ela tinha esse nome? Porque a fêmea desta lagarta escarlate, ela quando estava pronta para a desova, ela ficava desesperada para comer muitas e muitas folhas. E ela já ia comendo por baixo para poder realmente acabar com toda a seiva daquela árvore, e assim não teria mais como mandar seiva para a folha continuar verde. E ela ia comendo a folha com muita rapidez. E quando ela acaba de comer e encheu bastante a barriga, que está pronto a desovar, ela se fixava na árvore de tal maneira que ela quase ficava permanente, de modo que ela não poderia sair dali. Mesmo morta, ela ia ficar grudada naquela árvore. É uma lagarta escarlate.
Tudo bem, pastor, interessante isso, mas vou além. Os seus ovos são depositados debaixo do seu corpo, entre o galho da árvore e o seu corpo. E eles ficam ali protegidos até que aquelas larvas sejam chocadas e capazes de assumir o próprio ciclo vital da vida. E aí tem mais. Quando essa mamãe lagarta morre, sabe o que acontece com o seu corpo? Sai um fluido carmesim ou vermelhado, né, como alguns falam, que mancha toda aquela madeira aonde ela estava grudada. E a que me chama mais atenção, que dos corpos mortos dessas lagartas, que são muitas ali no Oriente Médio, principalmente as fêmeas, é claro, são extraídas tintas comerciais lá na antiguidade, aonde eles tingiam roupa com cor de escarlate ou vermelho. É por isso que essa lagarta recebeu este nome, Tolaat, lagarta escarlate fêmea. Ou seja, para mim aqui está uma ilustração muito mais profunda do que uma simples lagarta, que um simples verme. Para mim aqui está um simbolismo do próprio Cristo. Pastor, como assim? Isso não é blasfêmia? Irmãos, Jesus, ele veio para nos dar vida. Ele morreu naquele madeiro. Ele manchou aquele madeiro com seu precioso sangue para conduzir os seus filhos à glória. Hebreus capítulo 2, verso 10 fala isso. Ou seja, Jesus morreu por nós para que pudéssemos viver por meio da sua morte, para tivéssemos vida e vida em abundância. Mas vocês sabem que a profecia bíblica diz que Jesus iria se fazer verme por nós? Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmos. Salmos 22, versículo 6. Aqui está o salmo messiânico, salmo de Davi, que Jesus citou na cruz, quando disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Lembram disso? Neste salmo messiânico, veja o que diz o versículo 6, por gentileza. Uma narrativa da pré-figura de Cristo, quando diz o quê? Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Irmãos, vocês conseguem imaginar um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, deixar o seu lar na glória por causa do seu amor gracioso, vir a este mundo, se humilhar a tal ponto de se fazer como um verme naquela cruz em nosso lugar, assumindo toda a culpa da humanidade, o meu pecado, o seu pecado. Isso é o amor de Deus, Jesus se fazendo verme. E o que é incrível ainda, que essa cor escarlate desse verme apresenta este quadro do Cristo conforme Isaías disse no capítulo 1. Veja o profeta Isaías 1, verso 18. Isaías 1, 18 diz o quê? Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Meus irmãos, sabe o que Jonas teve que aprender ali? Que ele era tão insignificante quanto aquele verme. Porque Jonas se achava melhor, Jonas se achava puro, espiritual, muito acima do que os ninivitas. Como nós vemos hoje pessoas que se dizem crentes em Jesus e se acham superiores àqueles que estão perdidos. Meus irmãos, se não fosse a graça de Jesus, nós seríamos os mais miseráveis deste mundo, como disse Paulo. Nós temos que parar de querer menosprezar as pessoas, nós temos que amar a todos e anunciar Jesus a tempo e fora de tempo. Ele não via, meus irmãos, que ele, Jonas, era o verme, um verme na sua arrogância. Irmãos, quantas vezes eu e você perdemos a linha na nossa vida por causa de pequenas coisas? Quantas vezes você já não brigou por causa de coisas tão sem importância que se avolumaram a tal ponto de separar grandes amigos? Quantas vezes você talvez deixou de vir à igreja, cultuar a Deus, porque você acabou lidando com uma pequena lagarta diante dos seus relacionamentos eclesiásticos, e por causa disso hoje você já não tem contemplado a grandiosidade do agir de Deus aqui na igreja. A pessoa se afasta de Deus por coisas pequenas. Meus irmãos, eu vejo muitas pessoas brigando, as pessoas deixando de ser amigos por causa de um verme, por causa de uma coisa pequena. Deus estava ensinando para Jonas que a bênção que ele havia recebido de dormir debaixo de uma mamoneira seria retirada exatamente por causa da sua arrogância. E o que é interessante é que no hebraico esta planta é a palavra ricinus communis, que quer dizer mamoneiro. E os irmãos conhecem pé de mamona, né? Quem já pegou aquelas coisinhas para ficar jogando nos outros? Mas os homens, que as mulheres não faziam isso não, né? Não é mesmo? Só o Henrique.
Você pega aquele negocinho cheio de pontinha, né? Para colocar na seta, ficar tirando no outro. Ou seja, o pé de mamona, você sabe que a folha, ela tem mais ou menos quase 2 palmos assim aberta. Então, quem fica debaixo de um pé de mamona, um dia de sol, vê quanta sombra dá ali. E justamente esse texto é o Ricinus Comunis, que é um mamoneiro, que Deus deixou nascer justamente sobre aquela cobertura que Jonas fez para assistir a destruição de Nínive em 3D. E meus irmãos, foi aqui que Deus mostrou mais uma lição para Jonas, que por nos conhecer profundamente, nos momentos que nós passamos na nossa vida, Deus às vezes vai permitir as suas bênçãos irem embora da nossa vida por causa de pequenas coisas que nós estamos dando valor. Muitas vezes Deus tem nos abençoado como abençoou Jonas aqui na noite, ao invés de ele falar, Senhor, puxa vida, eu fui arrogante, né? Esse povo merecia o teu amor, obrigado aí pela mamoneira, obrigado pela sombra. Jonas simplesmente continuou arrogante, falando que preferia morrer. E às vezes, Deus, Ele nos conhece tanto, tanto, que por nos conhecer e ter nos criado, Ele vai precisar retirar a bênção que Ele nos deu para tratar da gente. Não é porque Ele é ruim, porque é necessário. E a grande questão está justamente aqui. A reação que eu e você teremos quando Deus retirar esta bênção é que vai revelar se Deus vai devolver a bênção ou não. Será que nós somos gratos a Deus só na hora que recebemos bênçãos ou quando as coisas apertam? Meus irmãos, ser um evangelista não é só ir para a rua e pregar o evangelho. Se aqui no seu coração você não foi tratado da arrogância, se aqui no coração você não foi tratado de um sentimento superior ao próximo. Quantas vezes nós amamos e valorizamos mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos? Pensa nisso. Nós temos amado mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Quantas vezes nós somos gratos a Deus, irmãos, pelas bênçãos que recebemos. Nesta manhã, quantas bênçãos você recebeu? Como diz aquele hino, quantas bênçãos? Quantas são? Recebidas da divina mão. Uma. Diz-as de uma vez. E as de ver surpreso quanto Deus já fez. Eu e você levantamos, temos vida. Já é um motivo de agradecer a Deus. Obrigado pela vida. Eu e você, por mais simples que foi, tomamos algum café. Motivo de agradecer a Deus, não é mesmo? Eu e você, que somos casados, quantos acordaram hoje? Nós, inclusive eu, olhamos para o nosso cônjuge e falamos, meu Deus, que coisa boa. O Senhor permitiu acordar e ver essa beleza da minha esposa do meu lado. Ou essa beleza desse meu marido. Pastor, vale mentir? Tem que falar assim, é beleza para a sua relação. Você dizer, Senhor, obrigado pelos meus filhos. Obrigado, Jesus, porque hoje eu vou para a maior e melhor escola do mundo, a escola bíblica dominical. Ó Deus, obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos eventos que nós temos feito. Senhor, muito obrigado. Quantos fizeram isso? Pelo ar que respiramos. Normalmente a gente chega na igreja e queremos olhar outras coisas, uns pequenos vermes que estão por aí para tirar a nossa atenção de quem é Deus. Quantas vezes as pessoas pedem a Deus por um emprego? E seja sincero, Deus te dá um emprego. E qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando arruma um emprego? Se endividar. Aí quando ela recebe pagamento, está com tanta dívida que ela não é fiel ao Senhor nos dízimos, ela não é fiel nas ofertas. Por quê? Ah, Senhor, meu salário foi pouco. Não, você teve um emprego, Deus te deu saúde, você não foi fiel. Isso é ingratidão. Quantas vezes a pessoa pede a Deus um marido ou uma esposa, aí Deus concede o marido ou a esposa. Aí logo depois você começa a maltratar o seu cônjuge com palavras, por causa de coisas insignificantes, vermes relacionais. Quantas vezes Deus já te abençoou aqui nesta igreja e vamos dizer, por causa de uma pequena lagarta, você abandonou a igreja, você abandonou sua história, que Deus começou a escrever aqui neste lugar e você foi embora porque um verme invadiu a sua vida e você deu crédito a ele. Meus irmãos, quantos foram abençoados por Deus diante do perdão dos seus pecados? Porque o nosso pecado é grande, é terrível. Ninguém poderia pagar o preço do perdão dos nossos pecados. Jesus foi ali, se fez verme, morreu naquela cruz por nós, por amor a nós. Quantas vezes nós temos sido gratos a essa tão grande salvação? Dá para os irmãos entenderem? Porque a gente fala de Jonas, que Jonas foi cruel, arrogante, mas nós também somos.
Deixamos de pregar o Evangelho porque estamos presos nas coisas mais importantes que nós temos, nas coisas que nós sonhamos e planejamos. Deixa isso para alguém. Departamentalizamos o evangelismo, missões na igreja. Todos nós precisamos falar, a tempo e fora de tempo, o Deus glorioso, maravilhoso que nós temos, que transformou a nossa história e nos tirou do pó e nos colocou em lugar de honra para a glória dele. Meus irmãos, muitas vezes são essas pequenas coisinhas que surgem na nossa caminhada que revelam a nossa arrogância. Será que nesta manhã Deus terá que enviar uma pequena lagarta sobre a sua vida para tratar da sua arrogância? Nunca deixemos, queridos, que as pequenas coisas tirem de nós o privilégio de receber as bênçãos de Deus e servir o Deus das bênçãos. Imagine no que Cristo passou naquela cruz para nos dar tantas bênçãos diariamente. Por isso que essa segunda lição me chama muita atenção. Só seremos verdadeiros evangelizadores se abençoarmos quem nos feriu, reconhecendo que nós também somos falhos, que nós também somos arrogantes. Mas aí vem a última lição. Precisamos ser evangelizadores, até mesmo para quem nos feriu, porque nós reconhecemos que os nossos propósitos são insignificantes diante do propósito significante de Deus. Você pode repetir comigo essa última lição? Que os nossos propósitos são insignificantes diante de um propósito significante de Deus. Vamos ler o verso 10? Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, né, Jonas? Embora eu não a tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Ou seja, eu coloquei somente para aquele momento, quebra galho, e você se compadeceu. Esta planta era muito significante para você, Jonas. Contudo, olha só, verso 11. Nínive tem mais de quanto? De 120 mil pessoas. Guarda essa expressão, mais de, já vou explicar. Mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena? Aqui a palavra pena significa compaixão ou importância dessa grande cidade. Meus irmãos, nós temos muitos propósitos para nossas vidas, isso não é ruim. Você tem que planejar, você tem que sonhar, você tem que idealizar coisas, porque um homem e uma mulher que não tem propósito na vida é uma vida vazia. Se você não sonha, então para que viver? Nós temos sonhos, e isso é saudável. O problema é quando achamos que esses sonhos, que esses propósitos são melhores e são os mais significantes que existem. E aí Deus vai e nos ensina nesse texto que nem sempre o que achamos que é bom e correto para Deus. Para Jonas, o bom e correto era ficar aonde? Na sombra, debaixo daquela mamoneira e ver aquele povo ruim ir para o inferno. Mas para Deus, Jonas tinha que ficar no sol para ser mais humilde, ver aquele povo ruim sendo restaurado e perdoado e salvo. Olha só, diferenças de propósito. Irmãos, Jonas estava valorizando mais aquela planta que nasceu numa noite e morre no dia seguinte, do que 120 mil, ou melhor, mais de 120 mil ninivitas, seres humanos perdidos, pessoas caminhando para o inferno. E o que é interessante, essa expressão mais de, antes dos 120 mil, é a palavra hebraica harber, que significa uma quantidade acima do que se possa contar. Harber, mais de 120 mil, ou seja, não tem como contar. Sabe por quê? Naquela época não tinha como fazer uma estatística correta, populacional. Então, dentro da arqueologia bíblica, acredita-se que Nínive, pelas pesquisas, tenha tido cerca de 180 a 190 mil habitantes. Então, independente se era 120 mil ou 190 mil, uma coisa é certa, Jonas, mesmo como um evangelista, missionário, não se compadeceu dessa população. O seu coração estava preso ao sentimento de raiva, ao ódio, e o projeto e o propósito de Jonas era insignificante diante do projeto significante de Deus, diante do amor incondicional de Deus. Irmãos, o coração de Jonas para mim é o reflexo do coração do ser humano, porque nós temos o coração que é vingativo. Quer ver isso daí, pastor? Graças a Deus aqui não tem. Vamos marcar um jogo de futebol.
Coloca os irmãos aqui para jogar o jogo de futebol. E ainda vai ter o nome do time, Koinonia. Time Koinonia da segunda igreja. O que é Koinonia em grego? Comunhão. E aí começa lá o jogo, né? Vem o Quito lá, dá um carrinho, né? E levanta o pé bem no joelho do camarada, né? Aí o camarada já parte para cima dele, né? Aí o Henrique vai tirar, vocês falam, não, o Quito vocês não vão colocar a mão, não. Ele pode ser menorzinho, mas vocês não vão mexer com ele, não. E aí começa a confusão. Não, mas nós somos do Senhor. Você já viu como que tem gente brigando quando faz acampamentos, retiros, que une muitas igrejas para jogar futebol? Ali a pessoa se revela. E aí depois a pessoa ainda faz a oração, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não é assim? Então, na verdade, o que eu quero é ganhar. Por quê? Me deu uma entrada, eu vou dar também, deixa você comigo. Nós somos vingativos, ou não somos? Nós somos vingativos. Meus queridos irmãos, existem muitas pessoas em nossos dias como Jonas, que têm um coração rancoroso, que não perdoa. São pessoas que só querem ficar na plateia assistindo o fim da nossa vida. Você já passou por isso? Pessoas que querem vir ver o fim do nosso casamento, dos nossos sonhos, da nossa família, do nosso emprego, das nossas amizades, das nossas realizações pessoais e ministeriais. Há pessoas que têm prazer em ver a desgraça acontecer. E será que alguma vez você, por causa dessas pessoas, já se sentiu um lixo? Porque fizeram de você um lixo? Porque Nínive aqui estava agora sendo tratada por Jonas como um lixo. O propósito de Jonas era Nínive ir para a lata do lixo mesmo. E talvez hajam pessoas aqui nesta manhã que não suportam mais nem olhar para outra pessoa. Já passa e abaixa a cabeça. Sabe por quê? Porque são pessoas que estão prontas a depreciar, mas não estão prontas a perdoar. Meus irmãos, quando a gente passar por situações assim na nossa vida, nós temos que olhar para o Senhor e falar, Senhor, me ajude a tirar desses momentos de dor e adversidades, momentos de alegria. Quando alguém te tirar do sério, louve ao Senhor, adore a Deus. Sabe por quê? Porque muito em breve Deus vai te exaltar. É Deus quem vai nos honrar, não somos nós. Nós temos que louvar na adversidade. Nós temos que agradecer a Deus e falar, Senhor, usa a minha vida para que eu possa ser um canal de bênção na vida daquela pessoa que me odeia. E se eu errei, Senhor, me dê forças para que eu chegue até ela e peça perdão pela vingança, pelo ódio que eu criei dentro do meu coração. Meus irmãos, a pessoa que tem raiva de alguém, ela acha que ela está simplesmente matando aquela pessoa no coração, mas na verdade ela está se matando, porque é ela que está alimentando o ódio, e o ódio causa doenças no seu corpo, gera doenças psicossomáticas. Você se torna escravo daquela pessoa dentro do seu emocional. É preciso perdoar. Romanos 12:14 diz o seguinte: se teu inimigo tiver fome, até o verso 21 vai falar sobre isso. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber veneno, não é isso? Ah, não. Porque se você fizer o bem para aquele que te feriu, vai criar uma brasa de fogo na cabeça daquela pessoa. Ela vai ficar com vergonha. Puxa vida, eu só fiz o mal e ela me fez o bem. Louve a Deus. Sabe por quê? Porque Deus planeja para nós coisas significantes diante das nossas insignificâncias. Jonas precisava aprender que o seu pensamento, o seu projeto era insignificante diante de um Deus com um projeto significante. Meus irmãos, nós servimos um Deus que é exaltado, com glória, acima das nações. E quando nós reconhecemos a nossa pequenez, nós podemos olhar para Deus e enxergar o seguinte: Senhor, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão largado, eu me sinto nada, mas o Senhor me salvou, o Senhor me amou, é o Senhor que está me ajudando a crescer na vida. Então, Senhor, agora eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para realizar o propósito do Senhor, mesmo que eu tenha que lidar com aquela pessoa que muito feriu o meu coração. É aquela questão que para subir você precisa descer. 1 Pedro 5, que diz lá o verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para acontecer o quê? Para que a seu tempo Ele vos exalte. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, os nossos propósitos são propósitos pequenos. Por isso nós precisamos falar, Senhor,
tudo que o Senhor quer fazer na minha vida, use, eu estou à disposição do Senhor. Eu quero ser um porta-voz do nome de Jesus Cristo. Eu quero agir o tempo todo falando para todos que o Senhor me amou, se entregou por mim. Eu não vou permitir que pequenos vermes na minha história venham tirar de mim a alegria de viver em paz e em comunhão com todas as pessoas. E aí, eu acho lindo o que diz o profeta Joel, capítulo 2, verso 26. Olha o que diz o profeta Joel 2, 26. Quando nós estamos vivendo segundo o coração de Deus, Deus nos levanta do pó, Deus nos levanta do lixo, Deus nos levanta para testemunharmos de quem Ele é e aquilo que Ele faz na nossa história. Diz Joel, e comereis, Joel 2, 26, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeito, e fareis o quê? Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Você quer ser um pregador do Evangelho? Pregue falando do que Jesus fez na sua vida. Pregue falando que os propósitos de Deus são eternos e melhores. Ame a todos, independente de quem seja a pessoa. Pode ser a pessoa mais cruel, como ouvimos ontem aqui, desejando a salvação do Kim Jong-un, o presidente, o líder mundial, o líder maior, melhor dizendo, da Coreia do Norte. Ele merece também ouvir o amor gracioso de Deus. Ele merece ouvir desse amor. E como esse amor gracioso de Deus vai chegar nos ouvidos dele? Porque nós somos instrumentos de Deus para fazer missões, para que a palavra de Deus chegue nos ouvidos dele. Sabe, meu irmão, Deus está nos dando essa palavra nessa manhã, dizendo, confie em mim, seja instrumento nas minhas mãos, e não se preocupe com o que fizeram com você, você não será envergonhado. Deus nos ensina que os nossos projetos podem ser insignificantes, mas nossos projetos insignificantes, nas mãos de um Deus significante, nós iremos triunfar, iremos viver o melhor de Deus ainda nesta terra. Deus tem o melhor para você. Nem sempre o que nós achamos que é o melhor é aquilo que Deus está aprovando. Eu não sei como que você tem passado, que você tem vivido. Louve a Deus. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo. Participe aqui na igreja. Talvez você tenha ouvido falar tanto dos trabalhos da igreja e você não tem participado porque você não tem dado tempo, porque você tem priorizado a sua vida. A Bíblia diz aqui no verso 11 que Nínive tinha mais de 120 mil pessoas. 180, 190, não sei. Mas aí Deus estava dizendo, eu não teria pena, compaixão desta cidade? Jonas, acorde. Tire esse rancor que você tem sobre essa cidade. Olhe para Nínive com compaixão. São pessoas, seres humanos igual a você, que precisam também conhecer do meu amor gracioso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei hoje, nesta manhã, quem é a pessoa que talvez te tirou do sério nesses últimos dias. Eu não sei qual é a pessoa que talvez magoou muito o teu coração. De repente ela está aqui. Talvez você não está tendo condições de pregar o Evangelho, porque você está vivendo a pior fase da sua família. E aí você está agora dando crédito à lagarta, a verme, a coisas tão insignificantes. E isso tem atrapalhado a sua vida com Deus, isso tem atrapalhado a sua vida na igreja, isso tem bloqueado você de falar do amor de Jesus para as pessoas. Talvez esta manhã pode ser a última oportunidade de Deus que Ele está dando para você, para que você possa pregar o seu santo evangelho. Faça uma introspecção diante do que Deus está falando ao teu coração. Diga para Deus, Senhor, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Usa a minha vida, Senhor, para falar até mesmo para as pessoas que machucaram o meu coração. Mas não para falar dando indireta, mas para falar amando profundamente aquela pessoa, porque ela precisa experimentar o teu amor.
Peça agora, nesta manhã, haverá uma manifestação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, porque onde há o perdão, o amor, ali está a presença do Deus Todo-Poderoso. Não seja como Jonas, com o coração tão fechado, tão rancoroso. Eu te dou uma última oportunidade, vem aqui à frente e diga: Senhor, usa a minha vida. Eu não quero mais esperar, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para levar a palavra de salvação para os meus familiares, para levar a tua palavra de salvação para todos os meus relacionamentos. Usa-me, Senhor. Sou limitado, sou pequeno, mas é o teu Espírito quem vai me capacitar. Usa-me, Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos reunidos como igreja do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque durante esses 76 anos que essa igreja aqui existe, a tua palavra não faltou neste púlpito. Nós te louvamos, ó Deus, por cada pregador, por cada pessoa, por cada homem e mulher que subiu aqui e anunciou a tua santa palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor continuará levantando pessoas que vão anunciar o teu nome até a volta de Jesus Cristo. Mas agora, Senhor, nós queremos agora neste momento dizer a Ti que nós estamos constrangidos em saber que nós temos tanta bênção de poder ouvir sempre Tua palavra neste lugar, mas tem tantas pessoas ao nosso redor que não têm tido esse privilégio, e muitas vezes nós estamos nos calando, Senhor. E pior, muitas vezes, Senhor, o nosso testemunho não tem sido digno, Senhor. Deus, nos perdoe. Nos perdoe se nós temos sido arrogantes como Jonas foi. Nos perdoe, ó Deus, se temos valorizado um projeto insignificante e humano diante de um projeto tão significante e divino que é o Teu. Colocamos os nossos projetos nas Tuas mãos, Senhor, e estamos dizendo a Ti agora: usa-nos, Senhor, transforma a nossa vida. Queremos ser um instrumento nas Tuas mãos para proclamar o Teu santo Evangelho a tempo e fora de tempo. Meu Deus, que os relacionamentos sejam restaurados e curados, e que a Tua igreja continue avançando, e as portas do inferno não resistirão ao avanço da Tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nos perdoe, Senhor, se ainda temos deixado este verme destruir a nossa espiritualidade e os nossos relacionamentos. Ó Deus, não queremos que coisas tão insignificantes, pequenas, venham tirar a nossa paz, porque Tu és maior, Tu és poderoso, Tu és o Deus cheio de amor e de bondade. Ó Deus, cremos que a Tua igreja vai continuar evangelizando, fazendo missões, e nós vamos, Senhor, completar a missão. Em nome de Jesus Cristo, eu consagro essas vidas que aqui vieram à frente no Teu altar e faço esta oração na vida, ó Deus, dessas pessoas, orando em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: o Senhor te abençoe. Jamais vou me calar, eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido, do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vamos continuar louvando a Deus, encerrando o nosso